Eu te confesso que eu conheço bem pouco do fisiculturismo Feminino. Apesar de ter trabalhado com o público, ter me especializado no público feminino, né, desde o doutorado, que eu trabalhei no ambulatório de obesidade, que atendia predominantemente mulheres, etc. E ter tido muitas alunas, essa parte do entendimento das categorias é algo que eu queria que você ajudasse a gente a entender. Claro, e eu até entendo que as pessoas não conheçam porque não trazem, né? Que mulher que tem falando do esporte, né? Porque, assim, teve um começo, né? Então, é legal você entender como começou as mudanças das categorias, a mudança do físico. Eu transitei em 5 categorias diferentes. Então, eu tive 5 físicos totalmente diferentes, treinamento, dieta. Você imagina para uma mulher ficar 12 anos treinando dorsal e deltoide num ginásio, sem treinar membro inferior. É a figure? É a figure. 12 anos. Eu fazia 2 treinos de dorsal, 2 treinos de deltoide durante 12 anos, sem fazer nenhum treino de perna. Então, durante 12 anos, membros inferiores, agachamento e leg, eu fiquei sem fazer nada, para poder entrar no físico. Então, assim, quando eu fui buscar a história do esporte para entender tudo isso, porque você tem que entender tudo isso, né? E aí eu fui estudar também sobre a Monica Brandt, né? O que me fez ficar tão controlada na dieta, porque a Monica Brandt, na época, que era uma referência até do Figure, depois ela começou biquíni e virou Figure. Ela tinha um contrato com o patrocinador dela. Uma das cláusulas do contrato é que ela não podia subir 2 quilos a mais do que o peso dela de palco. Isso era cláusula de contrato. Para quê? Para o atleta ficar sempre em forma, né? Esteticamente apresentável, porque fazia feira, evento tem que estar em forma. Mas só desculpa te interromper. As categorias femininas, na maioria, se mantêm mais ou menos num padrão o ano todo, né? Assim, não tem uma variação muito grande entre off-season e pré-contas. Isso vai muito de cada atleta, né? Assim, eu nunca fui uma atleta que fiquei fora de forma, assim, durante o ano inteiro. Eu não faço isso. A primeira vez que eu fiz um off-season na minha vida foi quando eu fui migrar do Figure e voltar para o Wellness, que eu fiz o primeiro off-season na minha vida que foi de 5.000 calorias por dia. E eu fiquei durante 6, 7 meses comendo 5.000 calorias e não aumentei 1 quilo na balança, não acontecia nada. De tão adaptada que eu estava com outro tipo de dieta, então não acontecia nada. O Rogério ficava impressionado. Era assim, café da manhã... Mas a intenção era ganhar. Era ganhar, mas você vê que é difícil. Mas você não ganhou nem massa. Então, depois de 1 ano praticamente, mas foram 6 meses sem ter mudança na balança nenhuma, com 5.000 calorias no dia. Eu almoçava 500 gramas de macarrão com ovo, ou então era arroz com passa e peixe. Então, assim, é porque a gente fazia um off sempre com comida, né? E limpa, não ficava usando, assim... Claro. Essa palavra limpa é complicado falar na nutrição, mas enfim, só para o pessoal entender. Não fazia, então come chat, assim, para você, né? Faz uma refeição mais pesada. Eu não gostava disso, do impacto que isso podia trazer no meu corpo. Então, era sempre com refeição limpa. Então, era muita comida, né? E eu sou assim, para comer menos eu como menos, para comer mais eu como mais. Então foi a primeira vez que eu fiz. Mas eu nunca fiquei 5 quilos acima do meu peso. Porque eu não consigo me permito. Eu sempre fico pré-pronta para me preparar. Eu fico segurando um pouquinho sempre assim. Não é difícil para mim, até porque o que eu como fora da preparação, é o que eu como dentro da preparação, só muda a quantidade, né? E para a mulher, né, depois de uma certa idade, 40 anos, essa mudança de caloria, esse estica e volta, assim, não é muito legal nem saudável, né? Então, vem um controlezinho por conta da saúde também. Então, você começou na Wellness, na né, Wellness, que é aquela categoria do mulherão. Quando eu escutei isso, que era... corpo de praia, na minha época, não podia ter água, não existia gota, nem passava na nossa cabeça sobre isso. Essa história de gota é nova, é recente. Exatamente. É recente. E a gente não podia entrar com o abdômen marcado, não podia entrar com percentual de gordura baixo, a gente não podia nem passar aquela tinta, foi passar só depois no segundo campeonato. E era biquíni de praia. E eu fui a primeira... Desculpa te interromper. Na mesma época que tinha aquele body muscle, né? Tinha o masculino também, isso. E aí, quando eu fui pro estadual, porque na minha cabeça, atleta de palco era aquele biquíni bordado. Eu ficava, por que eu tô de biquíni de praia? Se lá fora é biquíni bordado. E eu fui a primeira atleta a subir no palco de biquíni bordado na categoria Wellness, né? Assim, aí eu fui a primeira, é estranho falar, gente, mas é com toda humildade que eu falo isso. Mas tu foi a primeira campeã, você pode falar, pô, que é isso? Aí eu botei biquíni bordado, aí eu vim com biquíni... Aí eu vim com biquíni bordado e no campeonato seguinte todo mundo de biquíni bordado. Então é tão bacana ver aonde a categoria chegou, o patamar que a categoria chegou, e você ter, né, eu e o Rogério, a gente abriu a porta assim, falando, nossa, olha como é que era antes, olha como está agora, né? E claro que era de se esperar que a categoria tivesse essa evolução por conta
da federação, por ser internacional, profissional, mas mudou bastante, né? O físico é outro, né? O Alessandro, eu já entrevistei a Natália Coelho. Que, assim, eu conheço a Natália Coelho desde... Competi com a Natália já no Figure. Já competi no Figure. E ela também, a gente trocou ideia. Eu falei, Natália, tu fica o ano todo, parece que tá, sei lá, uma desidratação do palco. Ela, Pet, eu fico só 5 quilos. E ela deu exatamente a mesma explicação, que é justamente para não ter esse impacto na saúde. Então, ficar alternando essa coisa de booking, cutting para uma mulher de alto nível de competição realmente é muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Mas eu cheguei já vi uma physique... tanto para homem quanto para mulher, né? Sim. Mas eu já vi umas woman physique que não, fora de competição era outra pessoa. Talvez tenham realmente algumas categorias que seja preciso mesmo você subir de peso, mas eu acho assim, wellness, biquíni, acho que não precisa esse off de 10 quilos. Eu vejo até tem algumas wellness, assim, tudo... Assim, respeito, cada uma tem a sua preparação, né? Mas eu não faço um off de 10 quilos de jeito nenhum, porque isso vai mexer com a composição corporal de alguma maneira. E depois, poxa, para você reduzir esse percentual de gordura, não é fácil, né? É bem complicado. Então, eu também controlo a água, nada de exagerar na água, nem superidratação. A vez que eu fiz, não deu certo, a gente não faz mais. Você não usa... Não, então assim, a primeira vez que o Rogério fez comigo essa hiperidratação, eu era body fitness, e vamos fazer então a hiperidratação, litros de água, e aí ele chegou um dia, ele me olhou e falou assim, o que aconteceu? Cadê o físico? Eu falei, não sei. Ele, mas tá tudo normal? Eu falei, não, parei, não vou ao toalete, travou o sistema aqui, ele pode parar, voltar ao normal, meu corpo voltou a funcionar 100%. Então, comigo não funciona essa hiperidratação, depois tira água. Claro que no finalzinho dos dias lá, você tem um controlezinho menor para você, né, comer um pouquinho mais de carbo, sódio, mas eu vou com a hidratação e sódio normal até o dia da competição. Não faço. Fiz uma única vez em 20 anos. Tô bem interessante. Eu acompanho uma wellness e a gente faz e, assim, no caso dela, pô, ela entra seca igual deserto. Dela funciona bem, com ela funciona bem. E a gente faz esse mesmo esquema, a gente vai subindo caloria bem devagar, ver como é que o físico está respondendo, não sai tacando caloria, vamos fazer booking. Logo no início lá que ela começou a preparar, ela, vamos fazer, vamos, mas olha, pode dar errado, deu. E hoje a gente faz essa progressão calórica, né, e ver como é que o físico responde, não faz booking. É verdade. Não faz esse momento de booking. Você falou várias categorias, né? Foram quantas que você falou? Foi a wellness, depois body fitness, figure amador, figure profissional e agora o wellness profissional. Tá. Diferença entre as categorias hoje, as categorias que você passou e categorias que você não participou. Quais são as características principais, assim, pra gente? Dava quase um podcast para cada categoria. Pra galera entender. Né? Porque vamos lá, vamos falar do body fitness. É que o body fitness hoje não tem mais, mas para as pessoas entenderem, é como se fosse o figure, mais ou menos, né? Que a diferença do body fitness é que na época tinha um pouquinho mais de glúteo, porque hoje o figure é outro. Quando eu fui pro figure profissional, a referência era a Erin Ster, campeã do Olímpia na época, né? Do Mr. Olímpia. Um físico, um membro inferior muito fino, só tronco, aquele V-shape mesmo, sabe? Por isso que eu tive que fazer esse trabalho de realmente perder muito membro inferior e até músculo também, para poder afinar bastante. Então tem isso, o body fitness, ou figure no caso, é um tronco muito mais desenvolvido, é aquele V-shape, né? Muito mais dorsal e deltoide, sempre cuidando para a cintura continuar enxuta e apertadinha, e um membro inferior com muito condicionamento, mais marcado, né? Mas não é arredondado tanto quanto a wellness. A wellness tem um tronco trabalhado, mas dentro de um limite de tamanho, né? E o trabalho maior são membros inferiores, então quadríceps posterior, que tem ali a gota do glúteo posterior, essa junção toda. E a biquíni, ela é menorzinha que a wellness, também com menos tronco, mas também ali um glúteo mais trabalhado, mas só que em volume, densidade um pouquinho menor que a wellness. A Women's Physique não, né? Já é bem mais forte, é outro físico. E a categoria de bodybuilding mesmo, feminino, não tem mais. Não, voltou, Bel. Voltou. Ficou um tempo fora, agora está voltando. Tem alguns campeonatos que estão trazendo de nova categoria. Não tem muitos campeonatos, mas está voltando. Não, tem a Olímpia, a Alcione brasileira, que tirou em terceiro, foi sensacional. A Olímpia tem, né? A Olímpia tem. A Natália, também conversando com ela saiu ela era figure e foi para Women's. Para Women's porque uma dos feedbacks na época lá que ela tirou em segundo lá no Olímpia, na figure, ela falou, olha, você não tá figure, você
você tem que regredir para se encaixar na categoria. Ela falou, não vou regredir. Né? Tem isso. Ela não vou, eu vou crescer mais. E aí tá aí. Eu converso bastante, né? Tive bastante contato com a Júlia Dias, que era biquíni, né? A da Olímpia, etc. E ela falava isso, que ela adorava treinar a perna, mas ela chegando no pré-contest, ela tinha que parar de treinar a perna para dar aquela... Por conta da categoria biquíni, né? É o que eu falo, assim, o atleta, né? Principalmente vamos falar aqui de bodybuilding, né? Porque o nosso esporte é um esporte de estética, né? Estético. Então, você tem que respeitar o padrão de cada categoria. Então, eu falo que a atleta que quer ser fisiculturista, ela tem que entender que ela vai treinar o que ela precisa. Não é o que ela gosta. Então, ela vai treinar o que ela precisa. Muitas vezes é o grupo muscular que ela não gosta, né? Então, é você se preparar para competir. Não é entrar no ginásio e treinar, né? Então, eu falo que o atleta... ele tem que ter um mindset muito trabalhado, porque daqui para baixo ele não manda nada, é o treinador que manda, né? Que dá o comando. Então ele tem que ter um mindset muito pronto para isso, fazer o que tem que ser feito e o que é preciso para chegar no palco. Não, e a galera às vezes não entende, que você fala, só treinava dorsal e deltoide, não treinava mesmo. Como assim? Atleta de fisiculturismo não treina perna? Isso. Eles ficam assim, cara, um monte de gente, tem pessoas que a gente vai evitar o trabalho de determinados grupamentos, né? Quando eu falava, por exemplo, que a Raíssa parou de treinar peitoral e só fazia deltoide, um trícepsinho. Como assim? Com aquele membro superior. E ela era o wellness, né? Ou não, Bel? Ela foi o wellness, mas quando eu treinei ela já tinha parado. Tinha tirado o segundo no Arnold e eu treinei ela. Ela treina até agora. A gente fez isso porque, assim, como eu falo muito que, assim, eu sou uma atleta muito experimentada. O Rogério sempre... A gente passei por todos os tipos de treinamento com o Rogério, muito experimentado, até de alta performance, tudo você pode imaginar. De virar um pneu, arrastar aquele carrinho na garagem da Exidin, tudo, né? Então, o Rogério falava, ali, vamos tentar por aqui, a gente tem que reduzir membro inferior. Como? Né? Então, tira esse agachamento, tira esse leg, porque eu tenho uma tendência a ter ali um glúteo mais desenvolvido, né? Eu tenho uma genética boa de membros inferiores. E na época, o Figure, eu falo aqui de 2012, né? Era outro padrão, não tinha esse membro inferior grande, arredondado, glúteo. Então, eu tive que realmente perder glúteo. Quando eu falo isso, imagina você falar isso para as mulheres, olha, eu entro no ginásio aqui para não ganhar glúteo, para nem treinar coxa, só dorsal, e foram inúmeros treinos de dorsais, tudo você pode imaginar, de elástico, descanso, não, tudo você pode imaginar. Aquele meio terra eu fiz, meu Deus, com puxada, remada, tudo você pode imaginar. E até no cardio, no cardio, no caso, eu fazia só caminhada, porque se eu fizesse transporte, podia desenvolver muito, escada, nem pensar, bicicleta. Então, era aquela caminhada ali, mas assim... para você chegar pronta para um padrão, né? E, veja, quando foi 2011 que eu ganhei o Arnold Classic Ohio, eu fiquei 1 ano me preparando para o ano seguinte. 12 meses me preparando para o Arnold de 2012. Que o Rogério falou mesmo de 1 ano. 12 meses. Então, eu sou uma atleta que eu tenho uma periodização, macrociclo, mesociclo, microciclo, eu tenho tudo isso sempre, sabe? Eu acho, você fala muito isso, para ter deload tem que ter load, eu tenho muito... Eu achei sensacional. Eu estou nessa fase do deload agora, né? Mais recuperativo. Mas é porque eu tive uma fase que pediu isso, né? Então, eu sou uma atleta que eu agradeço muito ao Rogério, porque eu não tenho uma lesão. Eu nunca tive um overtraining em 20 anos. Nossa. Longevidade como atleta, né? Eu acho assim, impressionante porque todo mundo imagina que um atleta ele nasce com um biotipo direcionado para aquela determinada categoria, né? E agora a galera tem falado muito, Ramon deveria ir para Open, não, fica na Classic, etc. Mas a gente não vê essa transição tão grande de categorias, a não ser quando o cara vai dar 2-1-2 para Open, né? Seria esse caminho natural. Mas a gente não vê esse transitar entre categorias. E esse fato de você ter transitado, ter sido wellness, depois ter regredido, ter ido à frente e estar competindo até hoje... Não wellness. E aí teve que retornar ao físico, wellness, né? Master Olímpia, exato. Mostra a capacidade do treinamento e, obviamente, do treinador, né? Exatamente. O conhecimento prático ali do Rogério para moldar o teu corpo como artesão. Porque ele pega ali e fala, isso é impressionante, pegar, cara, vamos competir agora nessa potência que diminui isso, aquilo, e saber as estratégias, que é muito fácil analisar o shape e falar, tem que perder coxa. Tem que... como? Exato. E aí, como, né? Como que desenvolve um dorsal? Como que eu vou aumentar essa dorsal? Como que... Então, assim,
sabe que é tudo estudado, cada ponto, cada detalhe, sabe? Então, é o que você falou, né? E esse feeling que tem muito de treinador e atleta faz muita diferença. O que eu vejo é que, às vezes, os atletas não dão tempo de ter esse feeling, porque é um troca-troca, né? Troca de treinador, troca de nutricionista, troca. Não dá tempo de ter, de você conhecer aquele corpo. Não dá para você conhecer o corpo numa preparação, não dá, vai mudar. E nem toda preparação é igual a outra. É tudo diferente, são físicos diferentes, respostas diferentes. Então, assim, quando você muda de categoria, eu falo para o Rogério que é metamorfose, né? Eu já tive 5 físicos diferentes. Como que você faz? E quando eu voltei para o wellness, por que eu voltei, né? Porque quando eu cheguei no figurino profissional, o físico das meninas começou a não ficar muito bom para a Alessandra, para mim, profissionalmente fora do palco. Então eu falei, bom, então tá na hora de parar, não vá mais para continuar, a gente ia parar minha carreira no figure. Foi no mesmo ano que a wellness foi profissional, virou profissional, se tornou profissional na Pro League. E aí o Rogério falou, você não vai parar agora não. A gente já tem mais um pedaço de história para contar. E foi quando eu então me preparei para voltar para o Wellness Pro. Você imagina isso para uma mulher que tem 45, 46 anos, voltar a ganhar massa muscular de membros inferiores? A gente já sabe que é difícil. Eu fiquei 12 anos catabolizando praticamente e ter que voltar a ganhar massa muscular. É uma tarefa redobrada, porque tem que ter alimentação, nutrição, treinamento, treino de força. Voltei a fazer um agachamento livre depois de muitos anos. Você tem que voltar a ter a técnica, a mecânica, né, a consciência corporal. Só que agachamento livre é o meu movimento 1. É aquele que eu escolho para mim, para levar para a vida inteira. Eu falo que o Rogério tem um hack machine e ele fala, você tem um agachamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho um agachamento como meu movimento, assim, sabe? É um queridinho de uma galera, né? Eu acho que nem questão de ser querida, acho que é onde eu performo muito bem com intensidade, assim, porque eu tenho uma boa amplitude, né, e eu tenho uma boa intensidade. Então, é um exercício que, para mim, eu vou levar para longevidade, como o Rogério fala, escolhe um exercício para você fazer a sua força, seria o agachamento livre, tanto o back squat como o front squat. Legal. Entre o surgimento da categoria e ela se tornar profissional, foi quanto tempo que demorou? A categoria surgiu em 2005. Ela foi começar a entrar para a Liga Profissional em 2019, mais ou menos. Caraca, Sim. Caraca, eu achava que era mais tempo. Eu também não achava que era tão nova assim, não. É nova, exato. Ela foi reconhecida como profissional, aceita na Pro League como profissional tem pouquíssimo tempo. Pô, não sabia que era 2019, porque até 2018 eu estava competindo no figure ainda. E foi quando eu ia parar, e foi justamente em 2019 que ela foi assim. Na profissional, quem foi a primeira campeã? Ali, o wellness profissional, você fala do Olímpia? Olímpia foi a Fran. Foi a Fran. A Fran foi a primeira campeã Olímpia. A Ângela Borges não chegou a ser campeã do Olímpia, não? A Ângela Borges, campeã do Olímpia, não. É uma excelente atleta, com muitos títulos, mas campeã do Olímpia só a Fran. Bateu na trave algumas vezes, a Arnold também. Teve aquele Arnold que é bem contestável, né? Ela perdeu lá pra o Jonato estava falando que ela perdeu pra gringa. Perdeu pra gringa lá. Naquele Arnold lá. Mas agora, né, a categoria cresceu assim rapidamente, né? Se a gente for pensar, ela é um paralelo da Classic, né? Seriam as duas categorias mais comerciais hoje, tanto no muito comercial. Que mulher que não quer ter esse físico, né? Porque é um físico que ele é alcançável e é um físico que você fala, nossa, que lindo, né, ver essa mulher. Então, apesar de ter como referência o padrão brasileiro, porque a referência é o padrão brasileiro, nós temos excelente wellness no mundo todo, né? Você vê aí, você pega um top 5 de uma competição, tem atletas de tudo que é país, né? Você vai tirar a Olímpica só brasileira, acaba ficando tudo bem, né? Porque a maioria é brasileira, mas aonde a categoria chegou é incrível, sabe? A evolução, o crescimento e a valorização da categoria mesmo é muito vendável, porque é uma categoria muito bonita, né? É uma categoria que tem uma exigência física bonita, de rosto bonita, de desfile. Então, você tem que ser muito condicionada muito feminina, né? Não pode perder esse time aí do feminino, né? Senão fica fora um pouquinho. Eu acho que foram duas categorias que fizeram com que o fisiculturismo chegasse ao patamar que ele está hoje, né? Ele abre uma porta que, assim, você fala, bom, assim eu quero, né? Se isso é o físico... Porque antes, o que chegava que era o fisiculturismo feminino? Muito pouco perto do que hoje chega, né? Não só do esporte, mas das categorias. Então, a biquíni, a wellness, abriu ali uma oportunidade para muitas mulheres falarem, poxa, então, essa categoria eu quero, né? Que é uma categoria para você se manter até fora do palco, mais dentro da nossa realidade, né? Com certeza.
Acho que é a mesma coisa do Classic, né? Mas dentro da nossa realidade, né? É algo alcançável, né? Eu lembro que eu era figura, eu andava na rua sempre com uma camisa tampando o meu ombro. Hoje todo mundo acha lindo o ombro treinado, mas na minha época lá atrás, andar na rua com o ombro todo treinado, cheio de veia, nossa, quando era final de preparação, botava uma camisa para não aparecer nada, né? Então era complicado. Mas como eu sabia onde eu queria chegar, nada me tirava do meu caminho, né? Isso aí não é. Eu falo que o atleta tem que ser muito focado naquilo que ele quer. Mas a wellness é mais comercial mesmo. E essa categoria nova aí que lançaram, acho que pega, o Men's Wellness, o que você achou dessa história aí? Polêmica, né? Não estava nem no... Ele foi no... Eu acho assim, eu vou falar o que me cabe. Dentro da Pro League já foi falado, né? Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, a sua oportunidade, cada um na sua categoria, cada um na sua federação. Eu acho que é isso, acho que tá tudo bem, tá todo mundo, cada um na sua, assim, feliz, acho que isso que importa, nada pra gerar muito. Eu achei muito maneiro. Eu acho que tem que ter espaço, achei muito maneiro. Eu acho que a galera que questionou é algo que vai ter que abrir um espaço para né, trans, para outros gêneros. Isso aqui a gente pode falar assim, já que não vai permitir que um homem biológico né, entre uma competição de mulheres biológicas, tem que ter algo que atenda esse público, né? Não podemos ser exclusivos, temos que ser inclusivos, né, até para o crescimento do esporte, né? E o físico do cara era bonito pra caramba. Né, era, cara? Era muito bem. Botaram era muito bem, era muito bem pensado. O cara era. O cara tirou onda. Falei, nossa, o atleta, não lembro o nome dele, mas ele tirou onda. Lá, primeira vez que eu vi, eu achei que era uma atleta de wellness sem sutiã, cara. Aí depois que eu vi que não tinha seios, né? E esse reinado da Franciele? O que você acha? Tem alguém que ameaça ela hoje em dia? Difícil falar de ameaça, mas também é difícil falar que não tem ninguém para chegar. Eu sempre aprendi assim, né? Treine sempre muito bem, porque sempre tem alguém querendo treinar para te vencer, né? Então, como eu aprendi isso, eu sempre subi no palco, o Rogério sempre falou, sobe e faz o seu melhor. Nunca falou, vai lá e ganha, sabe? Então, eu sempre treinei para subir muito bem. Foi até a última competição da Wellness que a gente fez ano passado em Vegas. Ele falou, Lê, você vai vir para cá, você só vai subir se você estiver bem. Né? Então, eu sei disso. Então, assim, para mim, a Fran é um exemplo da wellness. Um corpo muito bem encaixado, uma simetria, uma harmonia, o condicionamento físico, a graça do desfile, uma simpatia. Ela é uma atleta wellness. Se vai ser ameaçado ou não sei se tem alguém, né, que possa vencê-la. A gente não sabe, mas a gente tem atletas aí olímpicos que ficaram campeões aí anos, né? Então, assim... Eu sempre aprendi isso, treina porque sempre tem alguém para te vencer. Então, se ela continuar muito bem, ela vai continuar ali sendo a campeã, mas a gente tem que pensar que, não sei, pode ser que venha alguém. Mas ela, para mim, é a referência da categoria no sentido assim, como pensar num físico, você olha para aquele. Claro que a gente tem excelentes outras atletas, tá? Eu não vou nem aqui falar o nome de uma ou outra, que é para não esquecer de alguém que mereça ser falada. Mas atletas incríveis brasileiras, que tem toda a chance de chegar também, sabe? Mas a Fran, sabe assim, quando você vai lá e fala, mas tem a Fran, sabe assim, tem a Fran. Olha, você tem contato com essas outras atletas, assim? A gente sempre, assim, não tanto muito diariamente, mas a gente se encontra. Há pouco tempo eu fiz uma mesa redonda com a Ângela Borges, né? Eu respeito muito, tenho admiração pelas meninas. Com relação à idade, acho que eu sou até uma das mais, não vou nem falar velha, falar antiga aqui, né? Então é legal, assim, você ter esse contato, ver a geração nova chegando, cada menina linda, cada físico incrível, né? Das novas, não muito, mas das antigas a gente se fala bastante. E até perguntaram aqui no chat se você já competiu com a Ângela Borges, já que você tocou no Não, assunto. nunca competi com a Ângela Borges, porque quando a Ângela era de outra federação, e eu sempre fui da Pro League, a Ângela era de outra. Quando a Ângela migrou para cá, a gente nunca não chegou a fazer uma competição junto ainda. E, obviamente, você já disse que o padrão estético mudou, né? De quando você foi a primeira campeã para a wellness de hoje. E tem uma diferença de padrão em relação a Master acima de 40 para o... Não, o padrão wellness mudou e isso independe da idade, né? Mas o que me surpreendeu muito no Olympia Master foi a qualidade de mulheres de 40, 50, 60 anos.
Eu entrei no backstage com o Rogério, a gente ficava... Sabe aquele backstage que é encantador? Porque depois de 11 anos sem ter o Master Olímpia, teve a primeira edição, teve a outra edição ano passado, né? Só que foi o primeiro Master com todas as categorias no Olympia Master, né? E era a primeira vez da Wellness. Então, a gente, ali em tudo que era a categoria, atletas com 40, 50, 60, com físico impressionante. Então, a gente fala de longevidade no esporte, né? Eu acho que vai muito de como você levou esse esporte de alta performance até você chegar lá. Então, isso eu sempre trago muito para mim, que eu sei que falam que esporte de alta performance não é saudável, mas acho que depende de como esse atleta se manteve em alta performance, né? Eu falo de sono, falo de nutrição, falo de suplementação, falo de treino, né? Então, acho que são pilares que a gente tem que trazer associado para saber o quanto longevo você vai ser no esporte. Então, não muda o padrão, né? Mas você vê ali físicos incríveis dentro do padrão do que é a categoria wellness. Condicionamento, densidade, volume. E você vê uma densidade, né? Para uma mulher de 50, 55, mulher falando assim, é difícil. Então, elas são ali guerreiras mesmo. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.